Olá, bom dia. No programa de hoje, um festival cultural para crianças já agita Belo Horizonte durante as férias escolares. São atrações gratuitas e a preços populares do Festival Saci, em cartaz até o dia 20 de julho. Outro destaque é a espionagem, o que é e o que não é permitido e quais as tecnologias usadas nos dias de hoje. Quer nos ajudar a fazer o programa? Então entre em contato pelo facebook.com/Opinião Minas, por e-mail opinião@redeminas.mg.gov.br ou então pelo telefone 3269-9069. Você pode fazer perguntas, enviar seu comentário ou críticas para a nossa produção. Participe! Você sabia que o que você está falando ou digitando no seu celular neste momento pode estar sendo monitorado pelos Estados Unidos? A espionagem veio à tona com a denúncia do americano Edward Snowden, que prestava serviço terceirizado para o governo americano e divulgou informações confidenciais do serviço de inteligência. Hoje, Snowden é considerado traidor da pátria e não consegue deixar o aeroporto de Moscou em busca de asilo político. Dizem. Entre as denúncias, o Brasil foi apontado como um dos países observados. Mas como são feitas as espionagens nos dias de hoje com a internet e a alta tecnologia? Quem vai explicar para a gente como funcionam esses serviços e se estamos seguros ou não com a nossa privacidade é o especialista em inteligência, o consultor Cláudio Rego. Bom dia, Cláudio. Bom dia. O que é espionagem? Como que a gente define espionagem? É a primeira pergunta, né? Sem dúvida, espionagem é quando você acessa dados, informações de pessoas e de empresas de forma ilegal. É a diferença da inteligência, como nós falamos. Inteligência é aquela atividade ou aquelas atividades em que você tem necessidade de acessar dados que a gente chama dados negados. Então, um país precisa saber dados de outro país. A empresa tem que conhecer informações de outras empresas para entrar em licitações, concorrência, por exemplo. Existem maneiras de chegar nessas informações que são sigilosas, maneiras legais e maneiras ilegais. Quando são utilizadas legais, pelo Estado, disse que fez inteligência. Quando você passa dessa linha legal, você está fazendo espionagem. Agora, o que determina que é legal ou ilegal? A legislação do país. E essa pergunta é interessante porque nós estamos vendo aí essa questão se os Estados Unidos podem fazer alguma coisa no Brasil. Um ponto que tem que ser observado é que o presidente americano não infringiu nenhuma lei do seu país. Aquilo foi autorizado por juízes federais de forma sigilosa. A lei prevê essa autorização sigilosa. Então, dentro do seu país, ele não fez nada de errado. O que está se questionando é o quê? Ele, com essa autorização dada no seu país, pode interferir em outros países, vai depender da lei desse país. No nosso caso, sim. Só para a gente situar o pessoal de casa, os Estados Unidos, o governo americano, estava tendo acesso a informações de telefone, acesso à internet de cidadãos americanos, não é isso? A denúncia é só sobre o governo americano, mas o fato é que todos os países do mundo, o tempo todo, buscam informação sobre tudo. Vou fazer um paralelo interessante com o jornalismo. Como é que é o jornalismo? Nós estamos aqui numa rede de televisão. Você tem suas equipes de jornalismo que vão para a rua com câmeras para manter o público informado. O seu concorrente pega um helicóptero, ele consegue imagens melhores, uma rapidez maior. O outro, que é mais poderoso, coloca uma lente infravermelha nesse helicóptero, pode fazer isso à noite. Então, cada um tenta, no máximo da tecnologia, obter as informações. Com os países e as empresas acontece a mesma situação. Todos tentam se informar ao máximo e algumas vezes passam desse limite legal. Aí você sai da questão de inteligência, que é a obtenção dessas informações em sigilo, para a questão da ilegalidade. Mas isso todos os países do mundo fazem o tempo todo, desde muito tempo. Os telespectadores mais antigos vão se lembrar que muitos e muitos anos atrás, para se fazer uma chamada telefônica, você tinha uma mesa telefônica, onde você ligava e pedia uma ligação. Algumas horas depois, o telefone tocava, olha, a sua ligação para o Rio de Janeiro está completada. Aqueles cabos, né? Aquilo ali já era interceptado. Né? Aquilo já era interceptado. Na hora que tinha uma conversa importante de algum dignitário, um embaixador, um ministro, com aquele cabo ali, ele já ia para um outro lugar comunicando, monitorando aquela comunicação. Então, dependendo da pessoa, ele já absorviu aquelas informações. Uma coisa interessante, a gente estava comentando até antes aqui,
A França, por exemplo, é muito mais agressiva no que ela faz. Peraí, mas vamos só voltar um pouquinho. A gente estava falando dos Estados Unidos em relação à obtenção de informações lá, né, nos Estados Unidos. Sim. Mas o governo americano, pode pegar informações de cidadãos brasileiros no Brasil? Não era isso que estava acontecendo. Na verdade, quando se fala da internet, você tem a questão dos centros da internet, os computadores que são a rota obrigatória. Então, o que eles faziam? Eles pegavam essa informação enquanto ela estava dentro dos Estados Unidos. A internet hoje são 12 ou 13 servidores, 8 deles estão dentro do território americano. A internet começou como projeto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e hoje alcançou o mundo todo. Mas a base, o grosso da internet passa pelos Estados Unidos. Quando você manda uma mensagem para a pessoa que está ao seu lado, provavelmente isso passou por algum dos servidores dos Estados Unidos ou dos seus aliados. Um servidor está na Inglaterra ou está no Japão. E aquilo ali dentro do país, dentro do território americano, se a gente vai falar de territorialidade, está autorizado. Entendi. Então, esse é um ponto importante. Ninguém veio aqui no país, na questão de internet, ninguém veio aqui fazer isso. Pega no que a gente chama ponto de tráfego, que é aquele servidor que está dentro do território americano. E isso era autorizado. É a mesma situação na questão de gente que armazena dados em nuvem. A nuvem caiu agora em descrédito, né? Porque qual que era a vantagem da nuvem? Você tinha essa informação a qualquer momento, em qualquer lugar. Ela não estava fisicamente naquele computador. Ela estava num lugar, nuvem por ser etéreo, né? Em qualquer lugar do mundo você ligava um computador e acessava a nuvem. Só que agora está se descobrindo que os fabricantes de equipamentos e produtos têm acordos com os governos. Está indo a público essa informação. Então, a empresa X, que tem uma nuvem, ela tem um acordo com o governo americano para abrir aquilo quando for necessário. Várias delas estão se defendendo, colocando na imprensa as seguintes declarações. Fiz o que a justiça mandou. Ok, mas o que importa é que está cedendo as informações. Então, aí agora, falando da França, que você estava falando, a questão de espionagem da França é muito mais forte, vamos dizer assim? Alguns países são muito mais agressivos, né, nessa obtenção. No caso dos Estados Unidos, coletou-se informação dentro de servidores que estão nos Estados Unidos, com tráfego do mundo todo, não só do Brasil. No caso da França, nós temos relatos, por exemplo, em que eles colocavam microfones no assento dos aviões da Air France, dependendo de quem estava viajando. Então, a lista de passageiros, tem ali um grande empresário, era colocado um microfone no assento dele para ouvir o que ele ia falar pela conversa. A China tem hoje o maior sistema de espionagem do mundo, até pelo seu tamanho e pela sua importância. A China está caminhando para ser a maior potência do mundo, né? E vai chegar lá em pouco tempo, segundo os estudos. Então, ela tem um sistema que é do tamanho da importância e da sua dimensão geográfica. A espionagem sempre existiu ou agora é que está mais, digamos, mais agressiva? Hoje você tem redes sociais, você tem mais informação, as pessoas conseguem conversar mais. Antigamente você tinha menos acesso a esses fatos. Hoje você tem mais pessoas conversando sobre isso. A espionagem é considerada a segunda profissão mais antiga do mundo. Essa é a brincadeira que o pessoal faz, né? Sempre houve o interesse em descobrir o que o outro sabia. Isso vem da descoberta do fogo. Uma tribo descobriu o fogo, ficou em vantagem sobre a outra. A outra queria saber como é que ela chegava naquilo. Podia cozinhar alimento, podia espantar os animais à noite. Era muito vantajoso saber como fazer fogo. Então, foi uma das primeiras espionagens que alguém fez para levar o conhecimento para a sua tribo. Ô, Cláudio, a gente pode falar hoje em dia em privacidade, então? De forma alguma. Isso aí, quem fala isso está muito mal informado. Você não tem nenhuma privacidade, começando daquela que você mesmo abre a mão quando coloca nas redes sociais. Hoje, os serviços de espionagem são muito felizes porque eles trabalham muito menos. As próprias pessoas vão colocando... Já divulgam, né? Elas já colocam tudo ali. É o que a gente chama fontes abertas. Fontes abertas é aquilo que está no jornal, que está nas redes sociais, que está na imprensa e que representa mais de 90% do interesse dessas agências. As pessoas acham que elas ficam ali o tempo todo vendo aquele sigilo, tentando achar, fazer um microfilme, alguma coisa de filme de espionagem, né? Alguma coisa assim. Se você pegar vários jornais, várias revistas, redes sociais, das informações conhecidas, você consegue uma informação que é protegida. Essa é que é a grande atividade. É muito mais análise do que coleta. Coleta você tem uma facilidade hoje muito grande.
Então, a gente não pode garantir, assim, ninguém tem 100% de garantia de que os dados que ela, no próprio celular, no próprio computador, tudo... Aliás, o computador que a gente tem em casa, por exemplo, ele o governo americano, por exemplo, ele pode acessar as informações que estão lá. Pelo que a gente está entendendo agora, pelas informações anteriores, todas as empresas têm acordo com seus governos. É de interesse dos governos e, inclusive, um fato interessante, muitas delas chegaram onde estão com subsídio do governo. Então, o governo ele vê uma empresa que vai crescer, que vai chegar a algum lugar com uma determinada tecnologia, ele investe naquela empresa em troca do quê? De ter o que a gente chama porta dos fundos. Tem uma maneira dele entrar naquele equipamento. Então, 100% dos programas de computador, vamos dizer assim, são passíveis de serem invadidos? Na verdade, eles estão abertos, é mais fácil colocar dessa forma, né? Os programas fechados... Então, não existe nenhum totalmente seguro, totalmente fechado? Existem alguns programas de computador que eles são abertos. Você pode mexer no código, você tem o código, você programa aquilo ali, ou melhora aquilo ali, você vê o que está acontecendo. Esses pacotes fechados que você compra na prateleira, instala, que você não tem como saber o que está acontecendo, você tem que confiar no fabricante. E o que os fabricantes estão falando agora, com a pressão mundial, é, olha, me perdoe, mas o governo me obrigou a fazer isso. Quando, de fato, não é bem verdade. Várias delas têm acordos muito antigos e cresceram com o apoio do governo para participar dessa rede que interessa aos governos. O Brasil também faz espionagem? É interessante, ainda ontem teve essa pergunta para o embaixador brasileiro nos Estados Unidos, na época do Fernando Henrique, ele gaguejou na hora, ele deu uma travada e perguntaram, ele ficou sem saber o que responder, mas pode ter absoluta certeza. Só para confirmar isso, no começo daquelas manifestações em Brasília, descobriu-se que aquele pessoal que estava queimando pneu, etc. e tal, era da presidência da República, por e-mails que eles trocaram. Mas o e-mail você troca naquele momento. Como é que meses depois descobriram? Armazena do mesmo jeito. O Cláudio, para a gente encerrar, nosso tempo infelizmente está acabando. O governo de Minas vai oferecer uma pós-graduação de inteligência para os funcionários públicos e outras pessoas também que quiserem participar, não é isso? Pela Fundação Ultramig, é uma pós-graduação em inteligência, em atividades de inteligência. Começa agora no início de agosto, eu tenho o prazer de coordená-la. O site, para quem quiser mais informações sobre essa pós-graduação, é o www.ultramig.mg.gov.br. Obrigada, Cláudio, pela sua presença. Bom dia. Até meu bom dia, obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta com as atrações do Festival Saci, um programa cultural para curtir com as crianças em Belo Horizonte durante as férias escolares. A gente volta já já.